Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, pode se assentar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus por todas as coisas. Que bom que você está aqui. Dá um sorriso para o seu irmão aí, cumprimenta ele aí se você não cumprimentou ainda, dá um sorriso para ele aí. Cumprimenta aí com a graça e a paz do Senhor. Aleluia. Queridos, na semana passada nós estudamos o panorama do Evangelho de Mateus e hoje eu quero ministrar aqui aos irmãos o panorama do livro de Marcos, amém? Coloca a mão sobre o seu coração, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão especial. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha nos ensinar, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha nos ensinar, nós queremos aprender, Pai. Nós queremos desenvolver no Senhor, Pai. Nós queremos praticar aquilo que vamos ouvir aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor nessa noite, que nós não saiamos daqui, Senhor, apenas como ouvintes, mas que nós saiamos daqui praticantes da Tua palavra. Que nós saiamos daqui, Senhor, apaixonados pelo ensino da Tua palavra, apaixonados pelos testemunhos, apaixonados pela Tua presença, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor representa na nossa vida, Senhor. Por isso nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, apesar de estar aí como segundo colocado aqui nos evangelhos, mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? Se você comprar, eu aconselho você comprar a Bíblia cronológica, você vai ver toda a sequência dos fatos, dos acontecimentos, de acordo com a cronologia, né, que aconteceu. Eu estou lendo essa Bíblia, adquiri ela há pouco tempo, e é uma bênção para você entender os momentos que aconteceram cada coisa. Tá? Então o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, tem 16 capítulos, ele é o mais simplório dos evangelhos. Ele é o mais simplório, é o mais curto, é o mais breve, é o mais dinâmico dos 4 evangelhos. Ele tem 678 versículos e foi escrito por João Marcos em 55 depois de Cristo. João Marcos era um jovem na época. Diga comigo assim, João Marcos era um jovem. João Marcos era um jovem apaixonado pelo Senhor. E você sabe, quando a gente é jovem, a gente está aprendendo muita coisa. Não é assim? Quando você é jovem, você está aprendendo muita coisa. Quando você já está um pouquinho mais avançado, alguns têm cabelo branco, outros já não têm mais nem cabelo, né? Aí já é porque você já aprendeu um pouquinho mais. E João Marcos aprendeu muito nessa época, né? Nas viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Ele era um jovem que falhou, que errou nas suas funções de lideranças, delegadas pelo apóstolo Paulo, nas andadas com os outros discípulos, né? do Senhor Jesus. Então ele aprendeu muita coisa. Então João Marcos era um jovem com tremendo potencial no Senhor. Quem é jovem aí? Aleluia. Oh, glória a Deus, hein? Quem já errou alguma vez aí? Ah, Deus é bom demais, não é, irmãos? Deus é muito bom. E ele esteve como auxiliar na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e o seu tio Barnabé. Então ele esteve nessa viagem ali como auxiliar para aprender, né, como influenciar pessoas, como anunciar o reino, como anunciar o reino de Deus às pessoas. Né? O apóstolo Paulo era um homem muito missionário, ele ganhava muitas almas para Jesus, viajava muito, e depois ele voltava, né, visitando todos os novos convertidos. Então o apóstolo Paulo era alguém que tinha muito know-how com o Senhor Jesus, porque ele fazia
o que precisava ser feito. E assim o apóstolo Paulo ensinava também todos os outros que caminhavam com ele. E aí, nessa caminhada, João Marcos desiste, né, da viagem ali, ele tem um problema durante a viagem ali, e ele volta para Jerusalém, né, e incrivelmente, na segunda viagem, milagrosamente, o apóstolo Paulo já não aceita, né, por conta daquela atitude que ele teve ali, né, de desistir no meio da viagem, no meio da caminhada, né, o apóstolo Paulo não o aceita ali, e 13 anos depois, Paulo milagrosamente recomenda João Marcos à igreja de Colosso. Já um tempo depois, né, muitos anos depois, eu creio que Paulo deveria estar vendo o quanto Marcos cresceu, quanto João Marcos cresceu, quanto João Marcos começou a aprender o serviço do Senhor, tá? Mas João Marcos não queria nem ver Paulo, ele não queria ver Paulo de jeito nenhum, mas então entra um personagem aqui muito importante chamado Barnabé. Barnabé vai lá e faz um tremendo trabalho de restauração no coração de João Marcos, reaproximando João Marcos à equipe das viagens missionárias, reaproximando João Marcos à vida do apóstolo Paulo, né? E dizem alguns historiadores que não era fácil se relacionar com o apóstolo Paulo, né? E João Marcos também não deveria ser dos mais fáceis de se relacionar. Mas aqui a gente vê a importância de entrar alguém, como Barnabé entrou, né? E ali teve uma visão de restaurar alguém que era muito importante para o reino. Alguém que viria assumir um legado depois, alguém que iria servir ricamente no reino. Então por isso eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos que ter a mesma visão que Barnabé, porque talvez nós tenhamos muito João Marcos aqui, talvez na nossa igreja aí, onde você conhece, talvez tenha um João Marcos que precisa ser visto, que precisa ser trazido de volta, que precisa ser incluído na equipe, aleluia, amém, irmãos? Então esse livro aqui, com a vida de Marcos e João Marcos, a gente já começa a aprender várias coisas aqui, amém? Então, a ponto, olha só, presta bem atenção, de no fim da vida de Paulo, ele dizer assim, ó, João Marcos me é útil para o ministério. Olha só. Então no começo foi alguém que desistiu, alguém que parou no meio do caminho, depois na segunda viagem Paulo o rejeita, mas depois Barnabé vai lá, restaura, reaproxima ele, e no ponto de chegar no fim ali, e o apóstolo Paulo dizer, olha, ele é útil para o ministério. Você já pensou o apóstolo Paulo olhando para você dizendo, você é útil para o ministério? Queridos, isso era algo de muito peso. O apóstolo Paulo chegar e dizer, olha, esse aqui é útil para andar comigo, esse aqui vai comigo até o final. Então foi isso que aconteceu. Então João Marcos foi a chave para a continuidade do legado de Paulo, bem como também do apóstolo Pedro, né? Porque eles andaram muito juntos. E a propósito, João Marcos registrou muitos acontecimentos da vida de Pedro, né? Alguns dizem até mesmo que Pedro ia ditando e ele ia escrevendo. Tamanho ele escreveu sobre tamanhas coisas que ele escreveu sobre o apóstolo Pedro. Foram muitas circunstâncias, né? Então, depois desse tempo, se estabelece uma igreja em Alexandria. João Marcos estabelece uma igreja em Alexandria, no norte da África, e se torna uma das sedes das igrejas dos primeiros séculos, né? Então, João Marcos, ele ficou marcado como falho. Alguns leem e dizem, olha, ele ficou marcado como falho, abandonado a primeira equipe, né, na viagem missionária do Paulo, o menor dos seguidores. Alguns o tratavam como o menor dos seguidores, mas ele se tornou uma das pessoas que Paulo mais queria do seu lado. Ele aprendeu com o seu erro e começou a se tornar útil. E isso é uma chave para nós, irmãos. Durante a nossa caminhada nós vamos errar, mas nós precisamos aprender com o nosso erro. Nós precisamos nos tornar
úteis na obra e no serviço do Senhor. Amém? Porque nós viemos para o louvor da glória de Deus e nós precisamos ser úteis para o trabalho do Senhor. Então destaque-se aqui o grande trabalho de Barnabé, que foi atrás de João Marcos, o restaurou, trazendo de volta para o propósito do Senhor. Quantas pessoas estão fora do propósito do Senhor? E talvez você vai ser usado como um Barnabé, amém? Eu profetizo que você vai ser usado como um Barnabé, alguém que vai restaurar, que vai aproximar pessoas. Então isso nos ensina tremendamente que as pessoas precisam de uma nova chance. Diga para o seu irmão, as pessoas precisam de uma nova chance. E elas precisam de alguém que se interesse por elas. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê que as pessoas não estão interessadas nas outras pessoas. Mas conosco tem que ser ao contrário, amém, queridos? Porque alguém pode falhar, alguém pode cair, né? Mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o Senhor nos usa para levantar aqueles, para restaurar aqueles que estão perdidos, para trazer visão àqueles que não estão vendo, né? Para voltar aos caminhos do Senhor aqueles que não estão praticando o caminho do Senhor. Então, como a pastora Sônia orou aqui, nós não podemos desistir dos pequeninos do Pai. Nós não podemos desistir dos cristãos, daqueles que estão na caminhada, que estão querendo fazer algo, mas por algum momento estão presos nas garras do maligno. Mas é interessante que aqui nós temos a visão de Deus. João Marcos escreve a visão de Deus e a visão de serviço. Quando você começa a ler o Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus. Logo no começo, ele não fala do nascimento de Jesus, ele não conta essa história. Ele já vai logo contando sobre o ministério de Jesus aos 30 anos. Ele vai contando, apresentando Jesus como servo, o tempo todo. Ele escreve especialmente aos romanos, Marcos, né? Escreve aqui o Evangelho de Marcos aos romanos, destacando o quê? A autoridade de Jesus em derrotar os poderes do inimigo. Nós já acabamos de cantar uma música aqui, né? Há poder no nome de Jesus. E é isso que Marcos começa enfatizando aqui no Evangelho. O poder de Jesus, a autoridade que ele tem para derrotar o poder do inimigo. Então ele já começa contando aqui no Evangelho várias coisas que Jesus estava fazendo, a cura do paralítico de Cafarnaum. Ele já começa contando os milagres, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso. Então ele já começa mostrando aqui, olha, Jesus é aquele que tem autoridade, aleluia, para curar pessoas, para curar enfermos, né? E ele mostra aqui também o serviço, né, aos discípulos, mostrando o exemplo, né? Jesus mostra o exemplo que chega um momento que os discípulos queriam saber quem era o maior no reino. E aí Jesus disse para eles, olha, o maior é o que serve. O maior é o que serve, é o que trabalha, é o que está fazendo algo. Então essa foi a dinâmica de Cristo. Por isso que nós cantamos que Ele é o nome que está acima de todo nome. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que foi mais intenso no serviço do que Jesus. Não tem, irmãos, não tem, você pode ver. E olha, isso é algo de exemplo para nós, sabe por quê? Porque nós estamos sendo formados para sermos quem? Discípulos de Jesus. E quando você começa a ler o Evangelho de Marcos, você vê que Jesus estava o tempo todo em ação. O tempo todo fazendo algo, o tempo todo trabalhando. Chegava momento aqui nas Escrituras que você começa a ler e você vê que Jesus já estava chegando no finalzinho da tarde. E os discípulos ficam naquela expectativa. Quando chega no finalzinho da tarde, quando você está lá no seu trabalho, qual que é a expectativa? Eita, já vai dar 5 horas, 5:30. Está na hora de ir embora, vamos embora. Os discípulos também estavam nessa expectativa quando chegava o finalzinho da tarde. Aí Jesus, depois de ter atendido várias pessoas, expulsado demônios, curado leprosos, chegava a ele e falava para os discípulos assim: vamos subir no barco e vamos atravessar o rio, porque tem mais serviço para nós do outro lado. Isso no finalzinho da tarde. Aí você imagina os discípulos vendo isso.
Meu Deus, era muita energia, amém, irmãos? Era muita energia e nós precisamos aprender com Jesus. Então essa foi a dinâmica de Cristo, por isso Ele é o nome que está acima de todo nome. Por isso toda honra, toda glória deve ser dada a Ele. Então Marcos destaca Jesus como um operador de milagres, aleluia. Ele era um operador de milagres, ele fazia questão de ir lá e fazer o milagre acontecer para a glória do Pai dele. Então eu fiquei vendo, será que nós, nesse tempo que estamos vivendo, estamos seguindo a Jesus também para sermos operadores de milagres? Aleluia! Será que onde o Senhor tem mandado a gente, será que nós temos sido operadores de milagres? Logo no começo ele narra aqui a libertação de um endemoniado de Cafarnaum. Então será que nós estamos nessa disposição desse serviço? Será que nós saímos da nossa casa dizendo assim: Senhor, hoje eu quero expulsar um demônio, aleluia. Senhor, hoje eu quero ganhar uma alma para Jesus. Senhor, hoje eu quero fazer a tua obra da madrugada até o finalzinho da noite, aleluia. Glória a Deus. Será que você sai nessa expectativa aí? Vai refletindo nessa palavra, porque é assim que era a vida de Jesus. João Marcos, se ele pudesse escrever uma frase, e aí eu fiquei pensando: Jesus, um poderoso trabalhador, aleluia. Diga para o seu irmão: Jesus, o poderoso trabalhador. Sabe por quê? Porque ele era o centro das atenções, é o centro das atenções até hoje. A Bíblia diz que todos queriam ser curados por ele. Quando as pessoas sabiam que Jesus ia passar na cidade, elas iam ao encontro de quem? De Jesus, porque Jesus era um poderoso trabalhador, aleluia. Então, as pessoas eram curadas, eram restauradas. E você pode ler os evangelhos, em especial o evangelho de Marcos, ele fazia questão de atender a todos. Aleluia, glória a Deus. Será que nós estamos nessa disposição para atender a todas as pessoas? Será que nós estamos assim, sem limites? Se o Senhor disser assim: olha, nós temos uma alma para ganhar lá em Sinop, lá em Sorriso, lá nos Estados Unidos, na África, na sua vizinhança, será que nós estamos disponíveis? Será que eu e você estamos? A ideia-chave de Marcos era: Jesus, o servo de Deus, o poderoso trabalhador. Então ele deixou a sua glória e veio para me servir, para servir você. E até hoje ele nos serve, porque a gente não para de pedir as coisas, é ou não é? De vez em quando a gente para de pedir, né? Senhor, eu não vou parar, não vou pedir, estou pedindo demais, Senhor, eu preciso fazer um pouquinho mais. Né? Mas mesmo assim ele dá, e às vezes a gente não pede e ele dá do mesmo jeito. Então, por que poderoso trabalhador, pastor? Porque ele tinha um método a ser seguido. Sabia disso? Jesus tinha um método a ser seguido. Após um dia intenso de atividades de trabalho, no dia seguinte, Jesus se levantou de madrugada. E sabe o que ele fez? Foi orar. Esse era o método de Jesus. Por que ele era um poderoso trabalhador? Ele não era um poderoso ativista. Ele não é aquela pessoa que às vezes a gente se pega nela, fazendo tanta obra de Deus, mas sem priorizar o tempo do Senhor, sem ler a Bíblia, sem orar. Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas nada está acontecendo na nossa vida, nós não temos relacionamento com Ele. Mas os discípulos o procuraram, muitos aguardavam o seu atendimento, mas Jesus estava à parte orando, investindo tempo na presença do Pai, aleluia. Sabe por que ele fazia isso? Porque nós estamos na obra para glorificar a Deus. Amém? Nós não estamos na obra para fazer a nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade. Nós estamos na obra para glorificar o nome do Senhor. Olha só a recomendação de Jesus, que veio para servir e dar e gastar a sua vida em nosso benefício. Está registrado, Marcos registrou. Capítulo 10, versículo 42 a 45 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem, aqueles que são considerados governantes das nações, eles as dominam. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não é assim? Quando você olha para os nossos governantes, governo, prefeito, presidente da república, os reis das nações, a maioria deles só querem dominar. A maioria deles não querem servir, era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos.
E aí, ele é categórico. Olha só o que Jesus deixa como ensino para os seus. E para mim e para você. Não, N-A-O-T-I-O, não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, aí ele enfatiza. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Então foi deixado claro aqui, o texto, Marcos deixa claro, que Jesus veio para quê? Para servir. E se ele veio para servir, quanto mais eu e você. E aí a gente precisa prestar bem atenção, porque existem personagens aqui no livro de Marcos, né? O primeiro personagem principal, nós sabemos quem é. Quem é, irmãos? É Jesus Cristo. Ele é o protagonista do Evangelho de Marcos. É retratado como um Messias, né? Começa falando sobre o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então o livro concentra aqui em seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição. Marcos não fala sobre o seu nascimento, inclusive também ele não menciona a mensagem ali de Mateus, né, no capítulo 25, me fugiu da memória agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Então Jesus Cristo era é o personagem principal, é ele é o Messias. Né? Então a gente precisa estar atento a esses personagens, por quê? Porque Jesus é relatado aqui numa intensidade. Ele vive os seus 30 anos ali, o seu ministério, até morte e ressurreição, e intensamente. Ele ia nas cidades, ele fazia os milagres, ele trabalhava, ele subia no barco, ele ensinava os discípulos. Gente, ele sofreu. Ele passou por sofrimentos terríveis, passou por perseguições terríveis. E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? E aí nós temos um personagem aqui, que logo no livro começa se falando dele, que também é João Batista, que é apresentado, né, como precursor ali, aquele que pregava um batismo de arrependimento e anunciava, dizendo, olha, o Messias está vindo aí, ele está chegando para reinar. Então, primo do mestre, ele estava ali anunciando, pregando, e ele era alguém que ia de frente com os governantes na época. Ele pregava a palavra ali, santa e pura, não mexia uma vírgula, nada, aquilo que o Espírito do Senhor falava para ele falava e ministrava. Então ele confrontou muito a atividade dos governos políticos na época, né? Tanto que ele foi perseguido e morto por causa disso. E aí a gente fica vendo, meu Deus, João Batista era um mestre de Jesus, era um discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele estava fazendo a mesma coisa que Jesus, ele era intenso. Ele colocava tudo na mensagem, ele não mexia uma vírgula, ele entregava aquilo que precisava ser entregue. E certamente ele aprendeu com Jesus. Amém? Então João Marcos mostra também João Batista da mesma forma. E o que dizer dos discípulos, né, de Jesus, que desempenharam um papel central no Evangelho de Marcos, né? Mencionados aqui inclui Pedro, Tiago, né, filho de Zebedeu, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Né? Então os discípulos tiveram um papel fundamental, foram homens usados pelo Senhor, homens que viveram intensamente aquela perseguição naquela época, né, que andaram com o mestre, que o mestre chegou a eles e eles o receberam, aleluia. Porque ele veio para os seus em Jerusalém, Jerusalém não recebeu, mas os discípulos entendiam quem era o Messias, sabiam que ele era o Messias, acreditavam na mensagem, eles sabiam. Ah, queridos, e aí eu fiquei vendo o apóstolo Pedro. Pedro é um dos discípulos mais conhecidos, né? Aqui no Evangelho de Marcos. Por quê? Por causa da sua liderança. Pedro tinha uma liderança muito forte, ele tinha uma palavra sempre de liderança. Então Marcos destaca vários episódios envolvendo Pedro, incluindo sua confissão de que Jesus é o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E subsequente negação de Jesus, depois a restauração, né, que Jesus faz na vida dele. Então Marcos conta muitas coisas que aconteceram com o apóstolo Pedro. E
os fariseus e os escribas estão sempre no pedaço, né? Os fariseus e os escribas eram incríveis. Eles questionam o tempo todo a autoridade de Jesus e tentam desafiá-lo em várias ocasiões. Aconteceu isso nos evangelhos e aqui em Marcos também não foi diferente. E não poderia faltar a multidão, né? Marcos frequentemente menciona a multidão buscando cura, ensinamentos e esperança em Jesus. Ei, sempre vai ter uma multidão para ouvir esperançosa. Você precisa gravar isso. Sempre vai ter uma multidão. Essa multidão pode ser muita gente. Pode ser numa casa, pode ser numa rua, pode ser num bairro, pode ser numa praça. Sempre vai ter alguém esperançoso de ouvir os ensinamentos, de ouvir a palavra de Deus. Amém? Sempre vai ter pessoas assim. Então a gente precisa aprender com esses personagens. Eles sempre estarão ali. Sempre estarão ali. Sermão da montanha, lembrei agora, tá vendo? É assim que é. A gente lembra em algum momento. Então o Evangelho de Marcos não tem o sermão da montanha, como tem lá em Mateus, né? Então ele foi muito sucinto, apenas 16 capítulos. E aí, vou falar aqui sobre alguns acontecimentos em Marcos. Interessante que Jesus chega em João Batista e ali acontece o batismo dele. Tá? E aí seu primo diz, mas era o Senhor que tinha que me batizar. Mas ele diz, vamos fazer assim, porque convém que se cumpra as Escrituras. Tá? Então a gente vê como o Senhor é organizado em todas as coisas. O livro começa com a pregação de João Batista e depois com o batismo de Jesus no Rio Jordão. Né? Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a tradição da época, né? Para que fosse feito assim. Então, por isso, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela entrega a sua vida para Jesus, então ela vai passar pelo quê? Pelo batismo. Né? Quem crê, batiza. Quem crê, batiza. Nós estávamos ontem ali na Chapada, no Casa de Paz, a última reunião do Casa de Paz, né? E Deus fez algo tremendo lá, irmãos. 3 pessoas entregaram a vida para Jesus ontem à noite. Nós fizemos uma festa, um churrasquinho depois da reunião, e os anjos fizeram festa no céu. Aleluia! Então isso é maravilhoso. E aí eu já conversei com eles, olha, agora o próximo passo é o batismo nas águas. Por quê? Porque vocês já creram na obra. Vocês creram que o Pai enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário pela vida de vocês. E agora o próximo passo é o batismo. E nós vamos conversando na próxima semana. Agora qual que é o passo? É continuar trabalhando. Ou seja, nós não podemos deixar aquelas pessoas lá. Nós temos que ensinar o Evangelho para ela. Nós temos que mostrar para elas quem é Jesus. Elas entregaram a vida para Jesus, mas elas precisam aprender. E quem que vai ensinar? Sou eu. É minha esposa, é você. Quando você ganhar uma alma para Jesus, você vai ensinar de Cristo para ela. Então, para quê? Para que se cumpra o projeto de Deus na vida dela. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um caminho, tudo tem um trilho para ser seguido, né? E Jesus ensina isso para João Batista naquele momento. Pode me batizar, meu filho, não precisa ficar com medo, não. Eu sou filho de Deus, mas pode me batizar, vamos cumprir o que tem que ser cumprido. Né? Então, João Marcos relata no capítulo 1, a partir do versículo 14, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus, chamando as pessoas para quê? Para o arrependimento. Para o arrependimento. Né? Então essa era a mensagem central ali, né? Chamando logo após, do capítulo 16 ao 20, os primeiros discípulos, né? Chama Simão Pedro, chama André, Tiago, João, para serem seus discípulos. Então você vê aqui que ele está registrando a ação de Jesus, já quando ele está na sua fase adulta ali, né? Então ele começa a curar enfermos e possessos em vários capítulos. Marcos registra milagres e curas realizados por Jesus, demonstrando ali o seu poder sobre as doenças e sobre os espíritos malignos. Aleluia! Deus quer usar você para curar enfermos.
Essa é a mensagem desse livro. Deus quer usar você para expulsar espíritos malignos. Se um dia você estiver de frente com um, tenha certeza, use e ouse o nome de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para libertar as pessoas. O sangue de Jesus é poderoso para curar as pessoas. Então essa é a mensagem que Cristo trouxe para nós e que Marcos registra. Olha, há poder no nome de Jesus. Nós podemos até cantar essa música de novo aqui, pastor Paulo. No final aqui, para a gente celebrar. Para a gente terminar declarando que o poder é dele, aleluia. Não é meu, não é seu. Não duvide quando o Senhor for usar a sua vida. Aonde você estiver, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. No caminho da estrada aqui de Cuiabá para Chapada, e eu conversando com o Senhor aqui no meu pensamento, e dizendo, Senhor, eu estou indo lá, mas eu sei que o que o Senhor tem para fazer lá, eu não vou fazer. É o Senhor que vai fazer. E por isso eu peço a ajuda do Senhor, Pai, porque de mim nada posso fazer, mas o Senhor pode fazer a obra grande e maravilhosa na vida daquelas pessoas ali. E assim Deus fez. E assim Deus fez, foi tão tremendo, irmãos, foi tão sobrenatural que aconteceu ontem à noite lá. Quando eu fiz o apelo para as pessoas entregarem a vida para Jesus, o mais altão assim, ele tem quase uns 2 metros de altura, chama Ricardo o nome dele. Ele veio assim, fez assim, ó, deu um salto assim na frente. Eu disse que se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui para o meio. E ele deu um salto assim, ó, e deu um passo e ficou bem no meio. Aí quando terminou a reunião, foi aquele mover do Espírito gostoso. Aquele choro no Senhor, todo mundo se abraçando, celebrando, festa no céu com os anjos. Aí ele começa a conversar comigo e ele falou assim, pastor, quando o Senhor fez o apelo, o meu pé começou a queimar embaixo assim. E eu pensei, o Senhor quer que eu entregue a minha vida para Jesus. E aí eu dei um passo à frente. E ele disse assim, pastor, eu nem sei que hora eu dei esse passo, mas eu dei. Sabe o que é isso? É o mover de Deus. Quando Deus quer libertar alguém, querido, é Ele que vai fazer. Você só precisa abrir a boca, pregar a palavra, fazer o apelo, ir aonde Deus quer que você vá. Aí você fica pensando, se passou para que o senhor foi lá na Chapada? Para ganhar 3 almas para Jesus. Se uma vale mais do que o mundo inteiro, imagina 3 almas para Jesus. E a mesma alma aqui em Cuiabá tem o mesmo valor lá na Chapada dos Guimarães. E aí é o serviço que Marcos está falando para a gente. Gente, a gente precisa ir, porque Jesus ia no barco, colocava os discípulos e ia. Eu coloquei minha esposa, coloquei Malu e fomos. Aleluia, nós precisamos ir, queridos. As pessoas precisam de mim, de você, e precisam, porque nós estamos levando Jesus. Elas vão conhecer Jesus através de mim e de você. Amém? Diga para o seu irmão, eles vão conhecer de Jesus através da sua vida. Então ali no capítulo de número 5, Jesus cura a mulher hemorrágica, aleluia, meu Deus. Há muitos anos ela vinha com hemorragia e o Senhor cura aquela mulher. E a filha de Jairo, que ele ressuscita a filha de Jairo, ele tem poder sobre a vida, aleluia. Estava ouvindo, lembro até hoje, sempre conta essa história, ouvindo o pastor dizendo que ele chegou na África. E ele foi na escola bíblica no domingo de manhã. E aí quando ele pegou a lição da escola bíblica, ele chegou lá e pegou a lição da escola bíblica. Quando ele abriu, ele não acreditou. A lição da semana era como ressuscitar os mortos. Com todos os passos. Chega no velório, faz assim, ore assim, faz assim, em nome de Jesus. Não esqueça que isso aqui não é o método, é a presença de Deus. Deus pode fazer, Deus é poderoso. E seu relacionamento com Deus vale muito. E ele começou a ler e ficou, meu Deus. Ele ficou maravilhado com aquilo. Então, o Senhor tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus realiza milagres de cura, incluindo a cura dessa mulher na hemorragia, né? Ressuscita a filha de Jairo. E ali em Nazaré, no Marcos capítulo 6, registra a rejeição, né? Em Nazaré, na sua própria cidade natal. Ele veio para os seus não receberam, né? Então, muitas vezes nós passamos por isso. Passamos ou não passamos? Passamos. Quantas vezes eu cheguei em lugares, irmãos, e fui muito mal recebido.
Eu já cheguei em repartição pública, já cheguei em escola onde fui chamado para pregar a palavra, e as pessoas olhavam assim, ó, com um olhar assim, lá vai lá o pastor ladrão, lá vai, porque eles pensam assim de nós, né, no mundo aí, lá vai qualquer pessoa aí. Quantas vezes eu fui maltratado nesses lugares? Querido, eu não tenho compromisso com isso, eu tenho compromisso com a palavra que eu fui levar para os perdidos. Nós precisamos aprender a sofrer essas coisas, por quê? Porque Jesus passou por elas, e Ele cumpriu o serviço dele, aleluia! Mas muitas vezes, se você for olhar para essas coisas, o jeito que as pessoas olham, o jeito que as pessoas falam de você, você não vai cumprir nada, você não vai fazer nada, você não vai liderar uma célula, você não vai fazer uma casa de paz, você não vai pregar, você não vai anunciar, você não vai falar de Jesus para ninguém do seu serviço. Mas você precisa romper isso em nome de Jesus, porque Jesus rompeu, foi maltratado, foi humilhado, mas Ele venceu, aleluia! E continua vencendo até hoje, e chama a gente de mais do que vencedor. E a gente não assume o papel que a gente foi chamado para exercer. Então, Jesus vem ali e alimenta 5.000 pessoas, né? Marcos 6,30, uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes, através de uma oração ali, é multiplicado esses pães e peixes, e o texto diz que ainda sobra no cesto. Se alguém quisesse, dissesse assim, Jesus, eu quero comer mais um peixe, mais um pão, tem aqui, meu filho, sobrou aqui no cesto. Deus tem sempre algo para nós a mais. Deus não tem só o básico, Deus tem sempre algo para sobrar dentro do cesto, para mim, para você. Deus tem sempre mais. Eu ministrei essa mensagem, Deus tem mais para você. Eu já ministrei essa palavra aqui na igreja. Então, em Marcos capítulo 8, registra também a confissão de Pedro, né? Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois vem a transfiguração, um momento de muita oração de Jesus, muito sofrimento, transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Né? E aí também em Marcos capítulo 9 vem os ensinamentos sobre humildade e serviço. Se você quiser saber sobre humildade, você vai aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Jesus ensina sobre a importância da humildade e o serviço no reino de Deus. Então eu não vou falar tudo aqui para você, que não vai dar tempo. E em Marcos capítulo 11, começa aquele momento onde Jesus vai partir para a ceia, a prisão, depois de ressurreição. Marcos capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém montando em jumento, recebendo aclamações como o Messias, como Marcos registra ele desde o começo, citando Isaías, é claro. E vem a última ceia, Marcos 14, ele registra a última ceia, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, instituindo ali a ceia do Senhor, e logo após vem a sua prisão, julgamento e crucificação, em Marcos capítulo 14. Jesus é traído, por Judas Iscariotes, ali, preso, julgado, condenado e crucificado. Mesmo sendo inocente, se tornou culpado para que todos nós fôssemos livres. Glória a Deus! E aí eu quero concluir essa palavra aqui, querido. Concluir aqui esse panorama de Marcos. Esse livro de Marcos, ele foi e é um testemunho eficaz do Evangelho de Jesus Cristo para todos nós. Ele mostra o quanto Jesus, o Filho de Deus, se doou para o serviço do seu Pai. Aí a meditação que a gente precisa fazer hoje nesse panorama, porque esse livro não foi deixado à toa aqui para nós, isso aqui é um ensinamento para nós. Será que eu e você estamos assim, como Jesus, o Filho de Deus, com essa ânsia no Senhor, assim, de servir Ele mesmo, dizendo, Senhor, eu quero te servir lá no meu trabalho, eu quero te servir ali na minha faculdade, Senhor, usa a minha vida, Será que você está com essa gana assim de servir mesmo? Será que o serviço está pulsando no seu coração, na sua mente, na sua vida cristã? Será que se o pastor chamar hoje você para fazer algo, você vai dizer assim, não, eu vou sim, pode deixar, eu vou fazer, eu quero fazer? Ou será que você está correndo de serviço? Irmãos, porque sempre tem serviço, amém? Nós temos muito serviço para fazer, amém? E o nosso principal serviço é ganhar alma para Jesus. É ganhar alma para Jesus. O nosso serviço é ganhar alma para Jesus. Nós temos muito serviço para fazer, mas nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos alcançar, nós precisamos anunciar o reino. Nós precisamos sair
Nós precisamos sair da nossa casa. Nós precisamos abrir a nossa casa para receber grupos pequenos. Nós precisamos sair algumas vezes de nossa casa para alcançarmos pessoas, vizinhos, parentes, amigos, familiares. E fazer isso intencionalmente. Era o que Jesus fazia. No final da tarde os discípulos estavam pensando em descansar. E ele chegava e dizia, vamos subir no barco, vamos atravessar o rio. Tem mais obra do Pai para a gente fazer ali. Meu Pai está mandando a gente para lá, vamos lá fazer. Será que eu e você estaríamos dispostos a, depois de um dia cansativo, servindo ao Senhor, será que se alguém ligasse e pedisse uma oração para você na madrugada, será que você teria coragem de fazer? Será que você iria fazer essa visita? Será que você iria largar tudo para fazer aquilo que precisa ser feito? Muitas vezes nós falhamos nisso, irmãos. Muitas vezes nós falhamos nisso, mas o Senhor nos ensina ao contrário aqui. Nós não somos como os governantes dessa terra, que são eleitos e sentam na cadeira no ministério e começam a desfrutar do luxo e do imposto que o povo paga. Nós não somos esses, nós somos aqueles que servem. É pelo contrário, como disse o Senhor, nós somos beneficiados com seu relato, escrito para atender aos leitores de Romanos, que na época serviam a muitos deuses, eram muito pagãos, e o tempo de hoje não é diferente. O tempo de hoje não é diferente, e esse evangelho nos alcançou, e que a ideia de servir com diligência na obra do Senhor esteja motivando você, pastor, esteja motivando você, ovelha, você líder, você liderado, nessa antivéspera ou nessa véspera do milênio que há de vir, que está chegando por aí. Está chegando um tempo de grande perseguição, está chegando um tempo de muito avivamento, e nós precisamos continuar servindo com diligência. Sabe, você está trabalhando, você está estudando, eu creio, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom, deve ser feito, mas não foque nisso, foque em ganhar almas para Jesus. Foque em anunciar o reino de Deus. Sabe por quê? Trabalhar, todo mundo vai trabalhar. Receber o salário no mês, no final do mês, todo mundo vai receber. Estudar, todo mundo vai estudar. Formar, todo mundo vai se formar. Aleluia! Todo mundo vai se tornar um grande profissional na vida. Todo mundo vai fazer muitas coisas na vida. Mas o essencial é servir ao Senhor. É servir o Mestre. Foi o que Jesus fez. E a mensagem de João Marcos para mim e para você nessa noite. Será que nós estamos servindo o Messias? Ele veio, entregou a sua vida, morreu morte de cruz, foi humilhado, mas ressuscitou, e está vivo, fez a obra completa, derrotou todo o inimigo, deixou o Evangelho, a palavra de Deus para nós, a garantia lá no livro de Apocalipse, de que tudo irá terminar muito, mas muito bem. Mas o que nós temos feito com toda essa riqueza que Deus nos deu? Trabalhar e ganhar dinheiro no final do mês é pouco para você. É necessário, isso é necessário, mas é pouco para você. Jesus quer dar almas para você. Jesus quer dar mais pessoas para você. Jesus quer que estejamos envolvidos no trabalho dele. Ah, pastor, mas eu erro, pastor, constantemente. Às vezes eu recebo uma oportunidade, eu erro uma letra, eu erro no microfone, eu erro na bateria, no teclado, no violão, eu erro na pregação, eu erro, às vezes em algum momento eu erro. João Marcos também errou. Sofreu dano na segunda viagem, mas alguém estava de olho nele. Ei, Jesus está de olho em você. Através do seu líder, através do seu pastor, através dos líderes dessa casa, eles estão de olho em você, estão servindo você. Você vai melhorar. Daqui a pouco ele vai dizer: meu Deus, esse Joacil é útil demais nessa obra. Aleluia! Olha, esse Alzira é útil demais nessa obra. Irmãos, quantas vezes eu errei na minha juventude, tentando acertar, eu errava. Mas de vez em quando eu acho que o Senhor olha e fala assim: ah, você é útil, meu filho. Isso acontece com a gente. Isso é crescimento para mim e para você. Mas uma coisa é certa: nós não podemos parar de anunciar o reino de Deus. Amém? Vamos colocar em pé nessa hora. Eu quero orar com você. Põe a mão sobre o seu coração. Ó Espírito Santo, meu amigo. Oh, meu amigo Espírito Santo, está aqui a tua palavra.
Obrigado, porque Marcos escreveu inspirado pelo Espírito Santo, através de homens cheios do Espírito, e ele também cheio do Espírito ali, Senhor, deixou essa mensagem poderosa para nós. Registrou a vida de Cristo como Messias, mas que veio para servir como servo, que não mediu esforços, atendeu a todos. Quantas vezes nós não conseguimos atender aqueles que estão perto de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Deus, nos ajuda a sermos um modelo como o Senhor, Pai. Nos ajuda a descobrir essa intensidade que está dentro de nós, essa fervorosidade que está dentro de nós, e muitas vezes está apagado. Senhor, renova, acende o fogo, acende o pavio que está fumegando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que possamos ir para o grande propósito do Senhor, para que possamos servir ao Senhor, para que possamos ser lembrados, Senhor, quem sabe pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, que vão contar a nossa história, que vão contar a história, Senhor, para os seus filhos, e vão dizer: ali era um homem de Deus, ali era minha mãe, uma grande mulher de Deus. Espírito Santo, por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor possa completar em nossas vidas, e em nome de Jesus, que nós possamos nos derramar na Tua presença. Você pode exaltar Ele agora nesta canção.